Acontece que o Simon, ele não permanece um Daylighter como é mostrado no final da série. Na verdade, ao invés de Simon Lewis, ele se torna Simon Loveless, um caçador de sombras. E nesse vídeo aqui eu vou te contar como isso acontece. Hey pessoal, beleza? Eu sou Luana e sim, o Simon ele se torna um caçador de sombras e isso não é contado na série principal de livros e nem na série, obviamente. Esse processo do Simon se tornar um caçador de sombras é contado na Academia para Caçadores de Sombras, que é um livro que faz parte do universo ali de Instrumentos Mortais, Shadowhunters, enfim. Então, pra você que é curioso pra saber como isso aconteceu, eu pesquisei e resolvi fazer um vídeo aqui contando esse processo aí de transformação do Simon. E pra começar ele, a gente na verdade tem que voltar um pouquinho na história, que é o seguinte: a série principal de livros termina diferente da série. Acontece que nos livros quem perde a memória é o Simon. E por que isso acontece? Quando eles vão sair lá de Idon, o Asmodeus, que é o pai do Magnus, pede alguma coisa em troca para abrir um portal para eles. E ele pede a imortalidade de alguém. O Magnus iria entregar a imortalidade dele pro pai dele, só que como ele já estava com a imortalidade há muito tempo, ele morreria instantaneamente. E para não deixar o Magnus morrer, o Simon resolveu entregar a dele, né, já que ele era um vampiro e tinha essa imortalidade. E como ele não tinha há tanto tempo, ele não morreria, ele só perderia as memórias ali do mundo das sombras. Então, como ele entrega a imortalidade, ele acaba perdendo as suas memórias do mundo das sombras e volta a ser um mundano normal. Porém, o Magnus consegue recuperar parte das memórias dele e ele fica ali sabendo do mundo das sombras e tudo mais, apesar de que parcialmente. E como ele queria recuperar as memórias dele e tudo mais, se ele se transformasse em um caçador de sombras, ele recuperaria todas as memórias que ele havia perdido. E acontece que no final da história do livro acontece uma guerra e vários Shadowhunters acabam morrendo. E a única solução que a Clave encontra, né, para substituir tanto o Shadowhunter é usar o Cálice Mortal para criar mais, porque eles não tinham tempo de esperar a galera ter filho, né, para substituir tanta gente que morreu nessa guerra. Então eles resolvem recrutar Shadowhunters. E como o Simon ele já havia sido um vampiro, né, um Daylighter, e conhecia o mundo das sombras, eles aceitaram o Simon para o treinamento ali de se tornar um caçador de sombras. E o que acontece? Basicamente, nessa academia dos caçadores de sombras, essas pessoas que estavam dispostas a se tornarem caçadores e também que foram recrutadas são treinadas durante um bom período de tempo para aí ir à ascensão, que é onde a pessoa realmente vai se tornar um Shadowhunter. E por que eles fazem isso? Basicamente, não é todo mundo que bebe ali do Cálice Mortal e se torna um Shadowhunter. Tem pessoas que acabam morrendo instantaneamente. Então, para diminuir as chances que isso aconteça, eles fazem todo esse treinamento aí para que a pessoa esteja preparada para quando ocorrer ali a ascensão. Então, antes dessa ascensão, toda a galera é intensivamente treinada para realmente poder se tornar ali um Shadowhunter. Então, depois que o Simon passou por todo esse treinamento, ele finalmente foi à ascensão, que basicamente é beber do Cálice Mortal e se tornar um Shadowhunter. E também, após isso, ele tem que citar o juramento dos Shadowhunters. E uma coisa bem doida, é dito que os adultos ali, depois que bebem do Cálice Mortal, ou eles basicamente só se tornam Shadowhunter e não sentem nada, ou eles morrem instantaneamente. E por isso já houve um ponto ali em que a Clave quase abaixou a idade para a pessoa poder fazer essa ascensão, que era ali de 12 a 14 anos, mas isso acabou sendo descartado. Então, normalmente a ascensão funciona mais com pessoas mais novas, ali com crianças ou adolescentes. E na época que o Simon, né, ascendeu, digamos assim, se eu não me engano, ele tinha 19 anos, e ele queria muito se tornar para a Bataille da Clary. Só que eu não sei se vocês sabem, para a Bataille é até os 18. Mas eles descobriram que como o Simon tinha passado um período como vampiro, ele não tinha realmente 19, ele ainda tinha 18. Então algo muito legal que acontece nos livros é que o Simon e a Clary realmente se tornam para a Bataille. Eles fazem todo o ritual para se tornarem para a Bataille. E eu acho isso nos livros muito legal, porque é contado ali, né, que eles são amigos desde a infância e eles realmente fariam de tudo um pelo outro, então faz sentido eles serem para a Bataille nos livros.
Apesar de que na série, né, eu acredito que se a série não tivesse sido cancelada, quem seria para a batalha da Clary seria a Izzy. E eu gostaria do mesmo jeito, pra ser sincera, porque elas também são amigas, sabe? E talvez eles não tivessem tempo pra transformar o Simon em um Shadowhunter e por isso fariam a Izzy e a Clary serem para batalhas. Mas pelo menos na história ali dos livros faz muito sentido o Simon e a Clary. Então depois que tem essa ascensão e a pessoa se torna um caçador de sombras, então depois que a pessoa sobrevive, né, a essa ascensão, ela se torna um caçador de sombras. Então o Simon se tornou um Shadowhunter depois de muito treinamento, depois de passar por várias coisas, inclusive luto, porque ele conhece o George Loveless e eles se tornaram muito amigos, porém o George acaba morrendo. E depois que ele se torna um caçador de sombras, e depois que o George morre, o Simon tem uma visão dele, na qual o George fala pro Simon pegar o sobrenome de Shadowhunter dele. E, inclusive, né, depois dessa ascensão, a pessoa tem o direito de escolher um sobrenome Shadowhunter, ou seja, sei lá, criar um. Inclusive, se você não notou, quase todo o nome de Shadowhunter é a junção de duas palavras, como por exemplo, Lightwood, Fairchild. Então são sempre junções de duas palavras. Então a pessoa, ela pode ou criar ali um sobrenome para ela, o que é muito legal, ou apenas escolher um sobrenome extinto, que é um sobrenome que pertencia a uma família de Shadowhunters, mas todos morreram. E aí, sei lá, se a pessoa gostar do sobrenome que eles tinham, ela pode escolher também. É claro que isso fica pra aprovação da Clave, né? Então, tipo, você não pode colocar qualquer nome. E depois que a Clave aprova esse sobrenome, esse se torna, né, o seu novo nome ali, no caso. E foi assim que o Simon Lewis se tornou o Simon Loveless, que foi por causa do George, esse cara que era muito amigo dele. E, inclusive, é relatado que o Simon sofreu muito com a morte dele. Ele passou um bom período de luto depois que ele, né, teve a ascensão e tudo mais. Ele também passou por vários conflitos internos com os sentimentos dele, porque ele não sabia ali realmente o que fazer como um Shadowhunter. E ele estava acostumado a ser um vampiro, né? Porque depois ele recupera todas as memórias dele. Mas algo assim muito fofo que acontece depois que ele se torna um caçador de sombras é que depois que ele e a Izzy acabam vencendo uma luta ali contra os demônios, ele pede ela em casamento por causa da emoção do momento. Tanto que é dito que ele pretendia pedir ela em outro momento, mas ele acaba pedindo justamente quando eles estão, tipo, matando demônios. E ela aceita, né, obviamente. Então, é assim que o Simon se torna um caçador de sombras e pega esse sobrenome pra honrar a memória do amigo dele. Me conta aqui nos comentários se você sabia disso ou não. E também, se gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo que não custa nada e você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Além disso, se você ainda não é inscrito e curte Shadowhunter, se inscreve aqui do lado que tá sempre saindo vídeo novo sobre essa série, sobre o universo dessa série, né, na real. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e até mais! Pick up my sword, yeah, there's nothing